Hola gente, bienvenidos a más un episodio de Mi Jardín en el Desierto y hoy todo tiene que ver con naranjas. En realidad la materia orgánica contenida en ellas y cómo ellas salvaron un trozo de un parque nacional en Costa Rica. Pero no crean que es solo eso. Nosotros vamos a extrapolar esa historia para comprender un poquito más cómo cualquier materia orgánica puede tener un gran cambio en nuestro suelo y en nuestros ecosistemas. Quédense acá en más un episodio. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a Mi Jardín en el Desierto. Entonces, hola gente, bienvenidos a más un episodio acá en el canal. Hoy nosotros vamos a hablar sobre una historia que a mí me encanta porque es un muy buen ejemplo para comprender la importancia de la materia orgánica y cómo nosotros podemos utilizarla en el suelo. El caso es una extrapolación, nosotros no vamos a poder hacer como lo que pasó allá en Costa Rica, pero eso va a dar entonces detalles sucintos de lo que nosotros necesitamos comprender sobre el suelo, los microorganismos y la materia orgánica para así aplicarlo también en nuestro jardín. Bien, el caso entonces que yo siempre utilizo en mis cursos sería el caso de las cáscaras de naranjas utilizadas en un parque nacional allá en Costa Rica. Bien, el parque nacional se llama Guanacaste National Park o área de conservación y bien al lado de él había una fábrica de jugos de naranja. Bien. Como ustedes já devem saber, quando nós hacemos um jugo de naranja, nós quedamos então com todo o resto de cáscara e também a pulpa que há acá dentro. Bien, las cáscaras la industria también utilizan porque ellos consiguen sacar los aceites esenciales para hacer productos de limpieza, como por ejemplo limpiavidrios, detergentes, jabones, entre otros. Pero el resto todo queda. E esses materiais, como qualquer outra indústria, sempre eram dispostos então em um basureiro em alguma área para então degradar-se ou deixar aí hasta que, não sei, pongan terra arriba e construam alguma coisa. Pero havia alguns cientistas trabalhando. Esses dois cientistas tiveram a ideia, então, de utilizar toda essa matéria orgânica, esse dejeto de la indústria, para tentar reabilitar, restaurar, acelerar a reabilitação de certas áreas no parque que estavam completamente degradadas. Bem, essa área da conservação tinha muitos espaços que antes eram utilizados para pastizales de ganado e também por causa que eles tinham que plantar pastizales, eles queimavam essas áreas, então muito seguido, fazendo com que o suelo se degradara. Nós já falamos bastante aqui no canal sobre incêndios e como eles degradam o suelo, porque todo o carbono na matéria orgânica vai ser liberado, então, como monóxido, dióxido de carbono, também as cenizas que vão ser ricas em minerais na próxima chuva, vão escorrer por arriba do suelo e esses minerais vão ser perdidos. E também a fauna, a microflora, tudo isso se vai perder, incluso a maioria das semillas. Então, esse suelo estava compactado, com pouca matéria orgânica, muito pisoteado, com pouco aire, completamente degradado. E, además, quando nós pensamos em uma área degradada, as primeiras coisas que vão começar a vir vão ser os pastos. E aí havia um pasto em específico, creio que se chamava jarugua, uma coisa assim. Não é importante tanto os detalhes, mas esse pasto crescia muito rapidamente e começava a sombrear todo o que estava abaixo dele. Como era um suelo degradado, os árvores não cresciam muito rápido, então eles quedavam abaixo desse pastizal e não conseguiam fazer fotossíntese e também competiam com o extremo sistema radicular desses pastos, ou seja que o bosque não conseguia prosperar. Bem, então eles tiveram a ideia de agarrar essa matéria orgânica em forma então de cáscaras de naranja e também pulpa e depositar nessas áreas degradadas dentro dessa área de conservação. Bem, ao início foram como 16, 18 meses que eles fizeram esse experimento e foram mais de 12.000 toneladas de cáscara e pulpa de naranja que foram depositados em mais ou menos 3 hectares aí. Isso, para que vocês tenham ideia, é mais ou menos então uma capa de 0,1 a meio metro de altura.
Quando eles hicieron isso, então, todo esse pastizal ele foi ahogado abaixo dessas cáscaras de naranja. Que se nós vamos a pensar em sua composição, mais ou menos uma parte vai ser então de matéria orgânica e 4 partes vão ser de água, porque há muita água nesse contenido. Ou seja, que imagina isso depositado arriba do pastizal, empieza a fermentar, a aumentar a temperatura, vai começar a matar o césped, matar as raízes abaixo e ahogar todo. Bem, esse foi o projeto então de Daniel e Winnie, que eram, creio que de Pensilvânia, pero estavam trabalhando aí nessa época. Bem, não vou contar toda a história, pero outras companhias de jugo quedaram então enojadas porque essa tinha o direito de depositar toda essa matéria orgânica, toda essa basura da indústria dentro de um parque nacional. Começou uma petição e começaram então a banir esse projeto que ao final foi encerrado. Pero antes de isso, nesses primeiros 18 meses mais ou menos, esses 2 investigadores já perceberam que o impacto estava sendo muito positivo e conseguiram firmar um contrato então que por 20 anos essa empresa ia ter o direito de continuar depositando esse material então nessas zonas degradadas do parque. Pero ao final de todo não cumpriu todo esse prazo, esses 2 investigadores pararam de trabalhar com isso e todo isso foi olvidado. Pero depois de mais ou menos 17, 18 anos, em 2014, 2013, pesquisadores e investigadores de Princeton voltaram ao local. Foi um chico que estava viajando por aí, que estudava em Princeton e teve a ideia de visitar essa área. Bem, ele chegou allá e simplesmente não encontrou mais nada de naranjas. O único que ele encontrou era uma señalética dizendo que aí era onde se foi depositado esses mais de 1000 caminhões em solamente um ano de cáscaras de naranja. Bem, ele chegou allá, viu isso e equipe então de Princeton vino a investigar essa área e de verdade era irreconhecível. Bem, e os dados que eles sacaram de isso, então visualizando essa zona que havia as cáscaras de naranja e uma zona ao lado neutra que não havia sido depositado esse resíduo, pero que tinha a mesma composição do suelo e mais ou menos os mesmos árvores naquela época allá atrás. Bem, eu vou ler os dados aqui para vocês. Foi 3 vezes mais diversidade de árvores de grande porte encontrados então no local das cáscaras, mais de 176% a mais de biomassa de árvores no local do experimento. E também uma grande quantidade de nutrientes encontrados no suelo aí em comparação ao suelo neutro que estava ao lado. Ademais, eles deixaram câmaras para ver a fauna que estava frequentando esse local e vários animais ameaçados de extinção e muito mais biodiversidade foi encontrada aí. Además de alguns outros dados que vou falar um pouquinho mais a seguir, como por exemplo que o pH era muito mais neutro no local de deposição das naranjas que o local ao lado. Então, esse foi alguns dos dados que eles recolectaram e isso era o que queria trazer para vocês. Agora vamos analisar como as naranjas allá em Costa Rica podem trazer muito conhecimento para nós em nossos jardines, em nossos bosques e em nosso huerto. Primeiro vamos falar sobre a quantidade de árvores que foram encontradas nessa zona em la qual foi hecho o experimento, em contradição com a outra que não foi hecho nada. Bem, há algo na natureza chamada sucessão natural, em la qual zonas degradadas ou recém-criadas, como por exemplo na isla volcânica, vão começar a ser colonizadas por organismos ou micro-organismos que têm mais a capacidade de sacar, então, através de ácidos, enzimas, os nutrientes desse suelo pouco trabalhado, já seja rocas ou suelo degradado ou muito arenoso. Eu estou falando de líquenes, algas e micro-organismos, já? Esses micro-organismos vão começar a decomponer isso, vão começar a ser excretas no suelo, os ácidos vão começar a trabalhar o suelo e eles também vão morrer, deixando cada vez mais matéria orgânica nesse espaço.
Después de eso, nosotros vamos a empezar a tener una cadena de otros organismos que van a alimentarse de esos microorganismos y así nosotros vamos a tener el acúmulo de materia orgánica y nutrientes ahí. Cuando eso ya pase, nosotros vamos a los macroorganismos. En la parte vegetativa, el primero que nosotros vamos a tener van a ser los pastizales, que necesitan pocos nutrientes, son muy resilientes a la sequía, también hay muchos a la temperatura fría, etc., o el calor. Bien, esses céspedes están ahí porque ellos van a bioacumular materia orgánica muy rápidamente, pero si nosotros no tenemos una intervención, sea por fuego, que no es aconsejable porque mucha de esa materia orgánica va a evaporar y también va a compactar más el suelo, o por ejemplo el ganado que va a comer ese pastizal va siempre continuar sombreando nuestras semillas, haciendo con que ellas no consigan romper la dormencia. A través desse experimento, nós utilizamos as cascas de naranja como uma capa de mulch, la qual ahogou os pastizales, ele acabou se deteriorando e quando isso se decompuso, depois de como 17 anos, quizás antes, obviamente, pero quando ele se decompuso, essas semillas quedaram expuestas novamente e conseguiram romper a dormência. E é por isso que nós passamos de alguns poucos árvores para muitos. Outro dado também é que a diversidade de árvores em esse local que foi utilizado as cascas de naranja, havia mais de 24 espécies de árvores. Em contraponto, em la zona que não foi utilizada nas naranjas, solamente havia 8 espécies. É muita diferença. Por que isso passou? Bem, quando nós deterioramos matéria orgânica, nós também estamos liberando macro e microelementos, os quais podem também conter fósforo, que é o caso de esse sumo, essa pulpa de naranja. O fósforo, a maioria do fósforo utilizado para quebrar a dormência da semilla está contenida dentro de ella, pero também o fósforo que está no suelo vai interferir em la quebra de la dormência de las semillas. Assim que esse extra de nutrientes também favoreceu a germinação de muito mais espécies. Assim que sacamos de acá? Se nós utilizamos mulch e matéria orgânica em nosso suelo, nós vamos estar fomentando a sucessão natural e que assim plantas mais elaboradas que chegam em maior idade vão conseguir se desenvolver mais. E também se nós interferimos nessas etapas iniciais de desenvolvimento, como por exemplo os pastizales, cortando-lo e depositando matéria orgânica, nós também vamos estar incentivando o amadurecimento desse sistema. Bem, e uma coisa que quizás vocês já se estão perguntando também é que a naranja é completamente ácida. Como o suelo em lo qual foi feito o experimento, que toneladas e toneladas de cáscara de naranja foram depositadas, tinha um pH mais equilibrado que o suelo que não havia naranjas. Bem, essa também é a maravilha da matéria orgânica. Aunque nós utilicemos alguns compostos, como por exemplo o limão, a naranja, a borra de café, que tem um pH também bem alterado, o sumo de caña-de-açúcar, não sei, qualquer coisa muito ácida, ele aún assim, depois de quebrado, vai generar matéria orgânica e a matéria orgânica tem a capacidade de buferização do pH. Que é isso? A matéria orgânica, como vai ter muitos micro-organismos e também muitos compostos, eles vão conseguir agarrar os hidrógenos que estão sueltos nesse material, fazendo com que o pH empiece a alcalinizar se é muito ácido, ou também ele pode acidificar se o suelo é muito alcalino. Isso se chama buferização, que já falei em vários outros vídeos. Assim que aunque nós utilicemos algo muito ácido, se essa tem uma grande concentração de matéria orgânica, nós vamos ter o equilíbrio do pH em um prazo de tempo.
Ya, ¿por qué yo digo un plazo de tiempo? Imaginen que nosotros tenemos un huerto, nosotros tenemos nuestra lechuguita plantada, nuestro brócoli, nuestro poroto, y nosotros vamos allá y echamos entonces cáscaras de naranja a gran cantidad ahí adentro. ¿Qué va a pasar? Bien, esa buferización no ocurre del día para la noche y todas nuestras plantas van a acabar muriendo por causa de esa acidificación instantánea. Desafortunadamente, esse experimento allá em Costa Rica quedou em dormência por muitos anos e depois, solamente de mais de 15 anos, nós fomos a ver que havia passado nessa zona. Pero inicialmente esse pH vai estar muito alterado e é por isso que nós não devemos poner esses materiais orgânicos sem decomponer-se primeiro em nosso huerto, porque sim vai cambiar o pH, ¿ya? O sea que todo eso que yo dije allá en lo que compostar y lo que no compostar es real, pero si nosotros analizamos en un largo plazo, después que el compostaje ya pasó, sí nosotros vamos a tener beneficio y un pH neutro, ¿ok? Bien, e outra coisa é que nós, para criar essa matéria orgânica equilibrada, nós necessitamos micro-organismos. Esse experimento, aunque foi hecho em uma zona muito degradada, foi hecho em um local, em um espaço onde estava circulado de área de conservação. Ou seja que provavelmente nessas zonas cercanas havia muitos micro-organismos e insectos também, como por exemplo larvas de mosca, de escarabajo, que também vão decomponer esse material. Quanto mais micro-organismos nós tengamos, mais rápido vai ser o processo e mais eficiente. Por isso, quando nós vayamos a fazer o compostaje, sempre é necessário inocular nosso suelo ou nossa pila de compostaje com micro-organismos primeiro. Isso pode ser agarrando um trocito do compost de um amigo de nós ou comprando um pouquinho de bocate ou também micro-organismos em polvo. Se nós agregamos isso a nosso material orgânico, o compostaje vai ser mais rápido e também a qualidade vai ser muito boa. E não é necessário inocular sempre, porque aunque o suelo está degradado ao máximo, a maioria dos micro-organismos tem formas de proteger-se nessas situações adversas. Ou seja que bactérias podem formar quistos em los quais eles endurecem hasta que tenham contato novamente com temperaturas boas e umidade, e também os hongos que dão em forma de esporas e só vão germinar quando as características do ambiente sejam as corretas, ¿ya? Ou seja que sim necessitamos, e quanto mais diversidade nós tenhamos, melhor e mais rápido vai ser nosso resultado. Outra coisa que há que trazer acá em conta é que muitas das pessoas que estavam em contra desse projeto é que essa degradação é feita por insectos também, como por exemplo moscas. Assim que sempre quando nós vayamos agregar material não decomposto em nosso huerto ou em um local aberto, vão venir moscas para fazer essa degradação. E isso não é nada bueno, porque pode transmitir enfermidades se nós temos pessoas circulando aí ou casas por cerca. E também é muito molesto, então, que nós tenhamos uma grande população de moscas. Assim que isso também há que cuidar. Já não vamos disponer qualquer material assim muito rugoso, como restos de fruta, restos de vegetales, tomates, entre outros, arriba de nosso suelo, porque nós vamos a ter esses insectos chegando aí. Bem, uma cosita mais é que nós estamos falando de um experimento em Costa Rica, um dos locais mais tropicais que nós temos na Terra. Ou seja que nós temos chuvas bem regulares que vão nascer a umidade em nosso ambiente e temperaturas amenas e altas durante o ano inteiro. Para que nós tenhamos decomposição e a melhor eficiência de nossos micro-organismos, nós necessitamos essas duas coisas, umidade e temperaturas altas. Assim que, se esse experimento hubiese sido hecho em outras zonas do planeta, provavelmente eles não teriam esse resultado tão bom. Pensamos se nós depositássemos todas essas cáscaras de naranja ao meio do deserto de Atacama ou allá em África. Bem, a baixa umidade haria com que esse material se desidratasse mais rápido e não fuera decomposto.
dejando entonces una capa grande de ese material ácido sin la actividad microbiota, haciendo con que él continuara ácido por mucho más tiempo y que no fuera decompuesto. Y si nosotros pensamos que ese material fuera depositado allá en Rusia, bien, llegaría el invierno, los microorganismos también no actuarían y ese proceso sería lentizado y mucho, dejando entonces él más de 50% más lento, porque la mitad del año nosotros vamos a tener el invierno y los microorganismos no van a estar actuando, ese material va a congelar y no va a ser degradado. Así que ese experimento es para zonas tropicales. Y lo mismo nosotros tenemos que pensar en la jardinería y el mulch, el acolchado que nosotros vamos a utilizar en cada época. Acá en los trópicos nosotros utilizamos muchas veces material verde y año tras año nosotros necesitamos reponerlo porque la degradación es muy rápida. Bien, nosotros vamos a tener más trabajo, pero nuestro suelo va a ser criado mucho más rápido. Pero si nosotros estamos en una zona templada, nosotros vamos a echar ese material y nosotros no vamos tan regularmente tener que reponer ese mulch porque él no va a degradarse. Pero concomitante, nosotros no vamos a tener la fertilización tan rápida de nuestro suelo y vamos a tener que utilizar métodos entonces más rápidos, más acelerados, como un compost bien hecho al inicio de la primavera para que nuestras plantas crezcan, ¿ok? Bien, y otra cosa muy importante de ese proyecto es que fue utilizadas naranjas sin pesticidas, sin herbicidas, sin insecticidas, ningún SIDA. ¿Por quê? Porque se nós temos esses materiais sintéticos ou muitas vezes também orgânicos, porque há muitos inseticidas orgânicos que também perduram por muito tempo em nosso suelo. Se nós não tivéssemos então esses produtos orgânicos, nós teríamos a degradação da matéria orgânica, pero esses SIDAs continuariam em nosso suelo, impidiendo la degradación por los microorganismos, la germinación de las semillas y aún peor, degradando las semillas, haciendo con que ellas nunca más fuesen viables y también estaríamos contaminando el suelo. Por isso que sempre digo que é sempre melhor nós produzirmos nossa própria matéria orgânica para utilizar tanto no vermicompost, no compostaje e também em nosso mulch, em nosso acolchado, porque quizás traindo coisas de afuera, nós podemos estar diminuindo mais aún a diversidade de nosso suelo. Principalmente essas comidas para caballo, como por exemplo o heno, a cebada, eles têm muitos pesticidas, assim que se nós podemos eles em nosso suelo, nós podemos estar impedindo a germinação de las semillas que sim nós queremos que germinem. Já, isso é muito interessante ter em conta. E por último, Costa Rica, además de ser um local tropical, nós vamos a ter uma das maiores concentrações de biodiversidade, não somente de animais, de vegetales, pero também de microorganismos por todo esse clima bueno que eles têm. Então, se nós começamos a fazer um processo de acolchado, de compostagem em nossas casas, nós temos que ter paciência, porque ao início essa degradação e fertilização vai ser muito mais lenta, porque nós recém estamos aumentando a microbiota de nosso local. Pero ano tras ano esse processo vai ser mais rápido e mais eficiente. Assim que não perdam a esperança, porque cada vez nós vamos estar melhorando os processos de nosso suelo. E toda essa história nos mostra o potencial do ser humano como um acelerador desses processos naturais. Nós não necessitamos inventar a rueda. Os processos eficientes já foram desenvolvidos por la natureza. O ser humano pode só entrar como uma chave de ignição para que esses processos empecem mais rapidamente e que sejam eficientes. E quizás é solamente necessário fazer uma coisa simples como agregar matéria orgânica em nosso suelo para que assim ele empiece todo esse enriquecimento por si solo. Nós como seres humanos, nós criamos
como que nós estamos allá no tope da cadeia e que nós necessitamos fertilizar, abonar, melhorar, airear, descompactar o suelo. Pero muitas vezes, se nós solo damos impulso para nossos micro-organismos, eles conseguem fazer todo por si solos. E isso creio que é o melhor que nós podemos sacar dessa história. Bem, quizás uma das duas coisas que nós podemos sacar dessa história, porque o que era antes uma basura de toneladas e toneladas que emitiam gases de efeito invernadero, que degradavam a terra, que eram dispostos em suelo que depois não podia ser utilizado para nada, agora se convertiu em rico recurso para salvar parques nacionais. De verdade, no mundo não existe a basura, é um invento do ser humano. Tudo nós conseguimos reutilizar de outra forma e quizás generar algo mais importante aún que o produto inicial. Bem, gente, essas são algumas das cositas que passam em minha cabeça quando eu escuto essa história, que de verdade para mim é algo fenomenal, é exemplo de lo que nós temos que fazer em nossas casas, bem, todo o que nós podemos fazer para cambiar nossa indústria que tanto contamina hoje em dia. Se a vocês les gostou esta história, por favor, comentem aqui abaixo e compartam com seus amigos. E se vocês têm mais alguma coisa para trazer para a comunidade, também compartam aqui abaixo. Espero que les haya gostado e hasta a próxima. Tchau!